Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar agora mais uma aula de PHP, nossa segunda aula. Vou passar para vocês agora, nesse momento, as informações que vocês estão solicitando a respeito da sala Google e do formulário, tá? Por favor, não me peçam no grupo, tentem evitar, e aí vou passar para vocês, já copia, guarda aí no bloco de notas, guarda no Word, guarda em algum local, tá bom? Essas informações são só para quem está participando das aulas presenciais. Na sala Google, para quem está começando hoje, é o local onde eu estou colocando o material. Então, eu gosto de deixar sempre disponível lá para vocês todo o material que eu utilizar durante as aulas. Então, seja ele um material escrito, seja ele algum arquivo, seja ele um vídeo, e aí tudo eu coloco lá na sala Google. Além disso, eu também coloco para vocês na sala Google o exercício que vocês vão fazer no final do curso. Então, amanhã vai estar disponível para vocês uma atividade para registrar o conhecimento que vocês adquiriram durante os 2 dias, tá bom? Os 3 dias, na verdade, né? Hoje, ontem e amanhã. Nada, João, não se preocupe não, tá, João? Nem se preocupe. Mas é porque estamos tentando evitar alguns problemas que aconteceram durante os outros cursos, tá? Eu sei que você estava participando, por isso que eu mandei para você quando você solicitou. Mas tem acontecido de algumas pessoas não estarem participando e aí solicitar para tentar conseguir o certificado, mesmo não tendo assistido nenhuma aula online. E aí, isso aí, nas nossas regras dos cursos, não é permitido. Para que você tenha acesso ao certificado, você tem que ter assistido pelo menos uma aula online e fazer a atividade que é proposta, comprovando que você tem aquele conhecimento, né, que adquiriu aquele conhecimento, mesmo assistindo às aulas, tá? Não tem problema. Ah, Gibson, são 3 aulas. E aí eu assisti só uma online, mas aí eu peguei o vídeo que o senhor disponibilizou e aí assisti as 2 aulas e consegui fazer o exercício. Não tem problema, tá? Dessa forma pode. O que não pode é não assistiu nenhuma das aulas online, não esteve presente nenhuma, e aí no final querer fazer o exercício para receber o certificado, tá bom? Então isso aí a gente não permite, a gente tem que ter pelo menos uma quantidade, né, de carga horária, e aí a gente calculou aí que daria mais ou menos uma aula e junto com a atividade daria para a gente conseguir aí estar certificando vocês, tá bom? Então nem se preocupem, tá bom? Teve algum problema, tanto é que a gente sempre grava, a gente tem as informações, tem quem estava presente, quem não estava, e aí não tem estresse nenhum caso alguém não tenha conseguido aí copiar o formulário e o código. Mas aí para evitar, né, não tirar também a questão do trabalho, né, porque dá trabalho a gente ir lá pesquisar, olhar, verificar, copia aí o código da sala, já vai lá e já cadastra, entra na sala. Você vai ver que tem o material da aula 1, aula 2 eu não postei ainda, vou postar até o final do dia. E vocês vão ver que todos os materiais vai estar também sendo postado lá. E vocês também podem utilizar para trocar uma ideia, né? Se conhecer melhor, postar uma dúvida, colocar material, não tem problema, a sala é de vocês, tá bom? E o formulário? O formulário é a forma que a gente tem também de registrar, né? E aí também melhorar o curso. Porque vocês vão ver que no formulário tem algumas informações que a gente pede para vocês colocarem, como foi o curso, né? O que é que você achou das ferramentas, do professor, né? E dar uma opinião no final do que você achou. Então, você pode aí comentar alguma coisa interessante, né? Que você acha que pode melhorar, que aí pode ser modificado, tá? Que você gostou, tá? Então, nem se preocupem. Beleza, então vamos lá. Peço desculpa por ter demorado um pouquinho. Hoje eu não estava bem, quase que eu cancelava, mas eu para evitar, né, de vocês terem que vir na quinta-feira, né, de novo, né? Então para a gente não ter que remarcar a aula, eu preferi manter. Então eu tive que tomar algum remédio, descansar um pouco e voltei para poder conseguir dar aula para vocês agora à tarde, tá bom? Então fiz de tudo para poder conseguir estar aqui. Vocês vão perceber até que minha voz está um pouco rouca, né? Se Deus quiser, é só uma gripe tranquila, né? Não tem estresse nenhum. E aí vai tudo caminhar bem. Mas eu creio que sim, que já faz uns dias já que eu tô já querendo arriar e não arreio, né? Mas não é nada grave não, se Deus quiser. Tá bom? Então vamos lá.
O que é que a gente vai ver hoje? Hoje eu preparei uma aula bem interessante, né? É até um pouquinho diferente do que eu preparo quando eu vou dar aula de PHP, tá? E aí eu trouxe para vocês um pouco de conhecimento HTML para a gente fazer logo de início, de cara, tá? Normalmente eu faço isso nas últimas aulas, uma interação entre o PHP e o HTML. Eu achei que era interessante utilizar dessa forma para que a gente pudesse estar trabalhando a questão de captura de dados do HTML e aí poder estar trabalhando e manipulando esses dados no PHP, que é aquilo que normalmente a gente faz durante o período que a gente programa em PHP, né? A gente manipula alguns dados, envia para banco de dados, né? Manipula alguns dados para fazer algum tipo de tratamento, mostrar uma mensagem, alguma coisa do tipo, tá? Então, trouxe aí um conhecimento básico, mas que já vai servir como base para vocês conseguirem já construir algo mais complexo. E eu acho que vai ser legal, vai ser interessante para a gente já começar a entender como é que o PHP ele interage lá junto com o HTML. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que seria a aula de hoje. Então, ó, a aula de hoje, nossa aula é do curso de Introdução à Lógica de Programação em PHP. Hoje é a aula 2. Ontem tivemos nosso primeiro encontro, né? Quem esteve presente pôde acompanhar o conteúdo. Nossa agenda, então vamos trabalhar aí algumas informações sempre de início sobre a disciplina, para quem está começando agora possa entender como é que funciona. Alguns conceitos introdutórios sempre vai ter no meio aí da aula, certo? Alguns conceitos, principalmente para a parte de web, né? Porque o PHP ele é envolvido, né? A gente já conversou ontem que ele é uma linguagem que ele vai estar trabalhando com a questão de programação para a web, né? Das nossas aplicações web. E aí vamos ver alguns operadores, né? Junto com o PHP, operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Vamos entender como é que funciona esses três carinhas aqui. E aí eu trouxe alguns conceitos de HTML e CSS para a gente começar a trabalhar essa questão que eu falei para vocês, de formulários, tá? Hoje a gente não vai ter nenhum conceito de CSS. Eu boto aqui os dois porque eles estão sempre em conjunto. Para quem quiser depois dar uma formatada, né, dar uma organizada no documento, pode utilizar o CSS. Por isso que eu coloco aqui nesse formato, desse jeito, tá bom? Como eu falei ontem, o HTML ele vai dizer o que é que tem, né? É uma linguagem marcadora, vai dizer qual conteúdo está ali na página. CSS vai estar formatando, tá? E aí eu vou trazer algumas estruturas, né? Mostrar como é que é a estrutura básica para construir o HTML. Vou explicar. E aí vou mostrar como é que a gente faz para construir um formulário, tá? Claro que eu não vou aprofundar muito. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando essa semana ainda, não vou dar uma data, mas posso estar passando os vídeos do curso que a gente teve de HTML e CSS, para você entender um pouco mais, tá bom? Acho que até alguns já solicitaram para mim, mas infelizmente eu não tive condições ainda. Mas aí eu vou, aqui no meu material, pegar os links para o curso e aí disponibilizo lá para vocês no grupo. Por isso que é bom sempre estar lá no grupo, que aí tudo eu estou guardando e estou disponibilizando para vocês no grupo, tá bom? Que por enquanto é o nosso canal principal, né? Infelizmente tem tanto conhecimento, mas ainda não construí aí um local específico para isso, uma página web ou algo do tipo para colocar esse material e estar disponibilizando para vocês, tá bom? Mas logo logo vai estar desenvolvido, basta só ter um pouquinho de tempo. Então vamos lá. Obrigado, João. Vai sim, é tranquilo. Se fosse alguma coisa mais séria, acho que eu estava já na cama hospitalizado, mas não, acho que é só algo tranquilo, viu? É só uma gripezinha mesmo, que é essa mudança de tempo aqui tá chovendo muito, e chove e para, e aí eu não paro, né, ajudando em casa, trabalhando e tudo mais. Então, acho que é só uma pequena gripe. Então, vamos lá. O que é que vamos estudar? Então, ó, a disciplina aborda os conceitos de lógica de programação de computadores para a resolução de problemas através de uma sequência de instruções. Vocês que estão me acompanhando estão vendo que eu estou fazendo isso nesse mesmo processo com várias linguagens, para que vocês terminem aí esse período em casa, né, que vocês estão em casa, né, acho que a maioria, né, está em casa, e aí consiga escolher uma linguagem de programação e começar depois se aprofundar, começar a entrar nesse mundo aí, né, tão incrível, tão fantástico que é o mundo da programação, né? É você realmente conseguir aí ser um bom programador, tá? A gente vê que o mercado de trabalho está absorvendo bastante os programadores, vagas estão aumentando a cada dia, principalmente depois dessa pandemia, né? Depois não, que não terminou ainda, né? A gente está ainda em processo, né, de pandemia ainda, estamos aí nessa correria.
mas a gente vê aí que a quantidade de vagas só faz aumentar nessa área, tá? É uma área legal, é algo que vai estar crescendo sempre, tá? E aí o momento é esse de vocês estudarem e começarem a se especializar para entrar nesse mercado. Seja para trabalhar para vocês mesmos, né? Ou seja para trabalhar para alguma empresa de software, né? Alguma fábrica de software. Então, ó, os conceitos que estudaremos são variáveis, expressões, a gente já viu já alguns desses conceitos, né? Operadores e estruturas de decisão, tá? E aí utilizaremos o PHP para tal compreendimento. A gente já viu aí utilizando aí o JavaScript, né? Já trabalhamos aí com o Portugal, já trabalhamos também com o Python, já trabalhamos com a linguagem C e logo logo vão vir outras linguagens também, tá? Para vocês darem aí esse primeiro pontapé, tá bom? Estou me entupindo de vitamina C, nem se preocupe. De suco e tudo mais, não estou parando para poder não arriar. Mas obrigado pela dica. Então, ó, orientações complementares. Como eu falei para vocês, ó, quem nunca participou dos cursos, vamos entender como é que funciona. São 6 horas comigo, e aí antes, né, o curso eram 3 horas diárias, e o pessoal achou que estava muito pesado, 3 horas, né? Então, 2 dias de 3 horas, e a gente reduziu para 3 dias de 2 horas. Então, a gente tem aí, teve aula ontem, na segunda, tem aula hoje e amanhã, né? Não dá um total de 6 horas realmente corrida, né? Porque a gente tem momentos aí que a gente para, tira as dúvidas. Eu gosto desse momento, né? Diferenciado de outros cursos, onde a gente vai estar interagindo. Então, vocês vão passar informações para mim e eu vou estar meio que instantaneamente já respondendo e tirando as dúvidas de vocês, que eu acho que isso é legal, é um diferenciado do curso da gente. Então, a gente está tentando já montar essa estrutura pedagógica para fazer algo seguindo os padrões que estão aí na tendência, né? Que é a maioria das faculdades, instituições estão correndo para esse padrão. E aí a gente tem esses 6 horas aí, esses 3 encontros, tá? Presenciais, né? Só que aí de forma virtual, tá? E aí 4 horas são para vocês construírem aí conhecimento e desenvolverem lá na atividade, tá bom? Então vocês vão lá acessar o material lá na sala Google e aí no último dia da aula sempre vai estar disponível lá para vocês a atividade, onde vocês vão responder, me enviar e agora no formato diferente que aí a gente está tentando fazer para facilitar na questão da entrega de certificado, facilitar no tempo, né? Diminuir o tempo de correção e tudo mais. A gente está no outro formato e aí alguns já têm já me dado um feedback positivo, tá? Para que algo seja algo mais tranquilo e mais rápido para que a gente possa estar certificando vocês, tá bom? E aí, somou os dois, vocês vão ver que vocês vão receber aí um certificado, tá no e-mail de vocês, de 10 horas, ok? Então, por isso que é importante que quando vocês preencherem o formulário, vocês colocarem para mim as informações completas, tá? Porque é através dessas informações aí que a gente vai estar enviando o e-mail, então, com aquele e-mail cadastrado que vocês colocaram lá para a gente, e também os dados que vocês colocarem. Então, se você colocar seu nome errado ou colocou só o primeiro e segundo nome, esse certificado só vai vir com aquele dado, tá bom? A gente teve mesmo um dos alunos que até hoje a gente não conseguiu entregar o certificado, a gente sabia que ele tinha participado e tudo mais, estava lá no chat, a gente conseguiu verificar, mas ele não preencheu lá os dados direitinho, então a gente não conseguiu mandar porque a gente não tinha nem o nome dele, estava um apelido, né? E aí a gente não tinha como mandar o certificado com apelido, né? Não tinha condições, né? A gente tinha até o e-mail dele, mandou um e-mail, mas até hoje ele nunca respondeu. Então, ó, preencha tudo direitinho, tá? Não deixe de preencher. Eu vou colocar novamente aqui para vocês a sala Google, o link e o link para o formulário, tá bom? Então, ó, o estudante terá direito ao certificado após concluir e postar a atividade em um prazo de 5 dias. Então, a partir de amanhã, você conta 5 dias, é o prazo máximo para você enviar a atividade para a gente. E aí, a partir desse dia que você enviou, conta aí no máximo 15 dias, mas a gente está enviando um pouco menos do que isso, tá? Não está chegando a ser 15 dias, não. A gente vai estar mandando aí o certificado para vocês, para o e-mail de vocês, ok? E logo, logo a gente está pensando já em outros formatos para reduzir mais ainda esse tempo, tá? Beleza, pensando aí no PHP, que é o que interessa para a gente, primeiro conceito aí que a gente vai ver hoje são os operadores aritméticos, tá?
Esse material, professor, isso aí você pode encontrar lá no próprio site, né, do manual PHP, onde tem essas informações, tá? Então, ó, operadores aritméticos, isso aí vocês já viram, né? Vocês já trabalharam isso desde a época de escola, tá? São os operadores que fazem as operações matemáticas para a gente. Então, são aqueles utilizados para realizar operações matemáticas. E aí eu coloquei alguns exemplos, tá? Ah, eu quero negar um valor, né? Colocar um valor negativo, tá? Então, são números como -1, -2, -3, -4. Posso fazer isso, Gibson? Consigo, sem problema nenhum. É só usar o sinal de menos. Gibson, eu quero somar valores, adicionar valores. Eu tenho como também? Tenho. Para somar, é só utilizar o operador de mais. Perceba que é a mesma coisa que a gente já fazia na época da escola, são os mesmos operadores, e isso é igual para todas as linguagens, tá? A maioria desses operadores aí, eu acho que 90% ou até um pouco mais do que isso, não muda, tá? Operadores lógicos, aritméticos e relacionais, na maioria das linguagens, são iguais, tá? São poucas as exceções que têm algumas mudanças entre uma linguagem e outra, tá bom? Então, ó, quero multiplicar. Ah, Gibson, mas lá na matemática é diferente, não é um asterisco, não. Por isso que eu disse, não são todos, tá? Lá na matemática, você começou a aprender que seria um x, né? Dizendo que eu estava multiplicando um valor por outro. E aí depois o professor, para complicar, deu mais duas formas, né? Diz que se você colocar o ponto, você também está multiplicando. E se você colocar dois valores desconhecidos um ao lado do outro, você está multiplicando aqueles dois valores sem sinal nenhum. E você tem que saber que quando tinha A e B junto, você estava multiplicando A vezes B, né? Aqui não, a gente não tem essas coisas. Aqui a única forma da gente multiplicar um valor é utilizando aí o operador, né? O caractere especial asterisco. Então, se eu quero multiplicar dois valores, como tem no exemplo, né? Duas variáveis A e B, então, eu vou multiplicar utilizando o asterisco. A gente ontem viu que para eu criar uma variável, eu coloco o cifrão na frente e dou, né, um nome para ela, tá bom? Então, ó, quero dividir. Quero dividir, a gente vai usar aqui na programação a barra, tá? Então, coloco barra e eu estou dizendo aqui nesse trecho de código, nesse exemplo, né? Que A vai dividir B. Então, eu estou dividindo o valor de A pelo valor de B. Então, se na variável A eu tivesse lá o número 4 e aqui o número 2, ele me retornaria o valor de 2. Por quê? 4 dividido por 2, o resultado é 2. Ah, Gibson, se tivesse 6 e aqui tivesse 2, então 6 dividido por 2, 3. Então, para eu dividir um valor, eu utilizo o operador aritmético, tá? Então, esse caractere especial, que é a barra para a direita. E aí, Gibson, se eu quiser saber o resto da divisão, que a gente chama de módulo, né? Então, quero saber o módulo da divisão. Como é que eu faço para saber o módulo da divisão, que é o resto, né? Quanto sobra, né? Quando a gente faz uma divisão, eu posso utilizar aqui o operador de porcentagem, tá? Então, a porcentagem B, eu estou fazendo o quê? Estou pegando o valor de A, dividindo por B, só que o resultado agora não vai ser mais, né, o quociente da divisão. Eu vou me dar como resultado o resto da divisão. Então, ele vai me dizer quanto sobra. Então, se o mesmo valor que eu coloquei aqui em cima, que foi 3, desculpa, foi 6 e 2, então 6 dividido por 2, o meu resultado vai dar 3. Aqui, se eu colocar 6 porcentagem 2, ele vai me retornar zero. Por que zero? É o resto daquela divisão, tá? Então, ele vai pegar o número 6 dividido por 2 e aí vai verificar quanto sobra. Então, ele vai dizer, ó, não sobra nada, tá? Então, 6 dividido por 2, o resto é zero. Gibson, se tivesse assim, 5 dividido por 2, o resto seria zero também? Não. 5 dividido por 2, o número inteiro dessa divisão é 2, né? Então, 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 4 sobra quanto aí, né? Então, 5 menos 4, 1. Então, ele me retornaria o valor de 1, tá? Então, o módulo, ele vai me retornar o resto da divisão. E aí você se pergunta, para que eu vou querer saber o resto da divisão? Não vou usar isso nunca. Inventaram isso para nada. Não, não inventaram isso para nada. Vamos dar um exemplo?
Vamos imaginar que eu queira saber se um valor é par ou é ímpar. Para saber que um valor é par ou é ímpar, existe uma regrinha que a gente utiliza, matemática, e aí a gente pode levar essa regra para dentro do algoritmo e aí verificar se ele é par ou é ímpar. Para um número ser par, eu pego esse número, divido ele por 2 e verifico se o resto da divisão é zero. Então, vamos imaginar o 5. Então, 5, e aí eu verifico que se a divisão por 2 do número 5, então 5 porcentagem 2, se o resto dessa divisão aí der zero, aí eu sei que é par. E se der diferente de zero, ele é ímpar, tá? Então, 5 porcentagem 2 ele vai me dar aqui resultado, vai me dar o resultado de 1. Então, 1 é diferente de zero. Então, eu sei que ele é um número ímpar. Perceba aí que a gente já tem uma possibilidade de utilização do módulo. Então, ninguém criou ou criaria, né, uma função que não tivesse, né, sentido, que não fosse utilizar nunca. Todas as funções que tem na linguagem, ela tem, ó, em algum momento, uma utilidade. Então, você precisa só entender que não vai ser sempre, mas em algum momento da sua vida você pode trabalhar com ela, tá bom? Por isso que eu digo, não é preciso você ter um conhecimento geral, né? Tem que ter um conhecimento aí, ser o ninja da linguagem. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber daquilo que você precise naquele momento daquele projeto, tá? Só um minutinho, pessoal. Então, ó, você precisa ter a base, saber como utilizar, né, as estruturas principais da linguagem e saber como procurar o que você deseja. A gente sabe que tem aí um exemplo que eu falei, foi o Manual PHP, mas existe fóruns, que até a gente comentou ontem, alguém comentou ontem na aula também, que existe fóruns, tá? Existe também alguns sites que são especializados em determinadas áreas, como o W3 Schools, que ele é especializado em linguagens para o web, então tem conteúdo pra caramba, tem muito conteúdo que você pode utilizar, né, com exemplos de utilização, a sintaxe e tudo mais. Então, é você saber pesquisar e aplicar somente, tá? Eu não preciso saber de tudo, eu preciso ter o conhecimento base para conseguir chegar àquilo que eu quero, tá bom? Então, ó, esses são os operadores aritméticos. Então, são eles que a gente vai utilizar aí para fazer as nossas operações matemáticas. E aí eu coloquei aqui um exemplo bem facinho para a gente, tá? Utilizando aí o comando que a gente viu de saída, que é o echo, para colocar aí alguns resultados de, né, algumas operações. Coloquei aqui para dizer o resultado da soma de dois números, né, a subtração, a multiplicação, a divisão, tá? Então, eu posso aí trabalhar, né, com os operadores e mostrar alguns resultados. Aqui eu coloquei, né, eu indiquei. Eu poderia pegar isso de algum local? Poderia. E aí, mais para frente, nessa aula de hoje, eu vou mostrar como é que a gente faz se quisesse pegar isso de um formulário, tá? Então, construir um formulário lá em HTML e quero pegar esses dados e aí mostrar esses dados através do formulário. Poderia? Poderia. Vou mostrar como é que a gente faz, tá? Mas de princípio, vamos do básico, né? Então, ó, outra coisa interessante aqui também, ó, que a gente não viu ontem, ó, é eu concatenar valores de tipos diferentes, tá? Eu tenho aqui um conjunto de caracteres, né? Como é que eu sei que é um conjunto de caracteres? Tá aqui entre aspas, tá? Então tem um conjunto de caracteres que está sendo concatenado com dois valores numéricos. Perceba que ele não está com aspas, tá? São dois valores numéricos, são dois números inteiros, né? E aí eu tenho mais um elemento aqui, ó, que está entre aspas, que é a minha tag HTML. Então, Gibson, eu posso pegar o HTML e jogar dentro do PHP? Pode, sem problema nenhum. E aí, toda vez que você for trabalhar, você coloca entre aspas, dizendo que isso aqui é uma informação, né, externa. E aí eu coloco aqui, ó, como aqui eu coloquei no exemplo, ó, a tag BR. E o que é uma tag? Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vou só dizer o que é que essa tag vai fazer, mas já já a gente entra um pouquinho mais para frente, tá? Nesse conteúdo. Então, aqui esse pedacinho, né, dessa linha aqui 2, ela vai estar fazendo o quê? Fazendo uma quebra de uma linha, para que esse conteúdo aqui ele esteja formatado um abaixo do outro, bonitinho, organizado, tá?
Então, para que não fique tudo numa linha só, eu preciso formatar. E aí eu estou usando a tag BR para auxiliar nessa formatação. Perceba que na última eu não tenho, por quê? É o último conteúdo, eu não preciso quebrar uma linha para escrever mais nada, né? Então só tem 4 linhas, quebrei a primeira, pulei para a próxima linha, escrevi, quebrei a segunda, escrevi, quebrei a terceira e escrevi o último conteúdo, tá bom? Então, essa é uma forma de eu fazer aqui a escrita na tela. A gente viu ontem que nós temos outras também, tá ok? Concatenar. Uma forma é com a vírgula. O legal do PHP é que você tem várias formas de você fazer a mesma coisa. Vocês vão ver aí alguns locais utilizando ponto, tá? Para concatenar. Então, vocês vão ver aí diversas formas de conseguir fazer a mesma coisa. E aí você vai ver, eu vi que em tal linguagem fazia assim. Será que no PHP funciona? Provavelmente vai funcionar, tá? Então, você viu aí em alguma linguagem, alguma estrutura, provavelmente funciona no PHP também, né? Ele roda aí de diversas formas diferentes para que você consiga fazer a mesma coisa. Tranquilo? João Paulo, com alguma dúvida, João? Tranquilo? Ou digitou sem querer? Vamos ver isso aí funcionando. Vamos fazer isso aí funcionar, né? Na verdade. Primeira coisa, a gente viu ontem que a gente precisa ter um servidor local, né, para a gente fazer os nossos testes, tá? Então, eu preciso instalar alguma ferramenta que me dê essa possibilidade. Sem problema, João. Então, ó, ontem a gente viu que eu vou utilizar com vocês o Champ, tá? Então, para eu executar, tem que sempre lembrar, Gibson, eu já instalei o Champ, não está funcionando, estou indo lá e não está executando. Vá lá, abra o painel de controle e verifique, né, se você startou os serviços, tá? Necessário para aquilo que você quer fazer, ok? Então, verifique se está startado. Está startado, beleza, então vai funcionar. E aí, Gibson, startei lá no Champ, o que é que eu faço agora? Vamos abrir aqui o navegador, ó. Vou puxar aqui o navegador para cá. E aí, o que é que eu devo fazer? Vamos entender. Como a gente colocou em um local específico, né, está dentro do servidor, a gente precisa indicar o acesso, o caminho para a gente chegar lá no servidor. E a gente viu que para eu chegar, eu coloco primeiro localhost, tá? Depois barra a pasta que eu criei, né? Porque a gente viu ontem que é interessante a gente salvar isso em um local, em uma pasta. Então deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar a vocês o meu computador. Então, ó, tá aqui disco local C, tá aqui o meu champ instalado, tá aqui a pasta htdocs, que aqui é onde a gente vai colocar todos os nossos projetos, tá bom? Então, ontem eu criei uma pasta chamada aula, onde eu estou guardando aqui, ó, todos os exercícios e todos os exemplos que a gente está construindo junto, tá? Então, aqui já vocês percebem que já tem 2 arquivos, né? Vou até apagar eles, porque a gente vai criar do zero. Que eu gosto sempre de testar antes de mostrar para vocês, né? Para ver se vai dar tudo certinho, tudo bonitinho, tá bom? Deixa eu apagar aqui os 2 arquivos. Então, ó, aqui nessa pasta aula é onde a gente está colocando nossos arquivos, tá bom? Então, ontem a gente criou a aula 1.php, hoje a gente vai criar a aula 2.php e um formuláriozinho HTML, tá bom? Então, ó, localhost barra aula é a minha pasta, barra. Deixa eu ver se eu salvei direitinho. Vamos ver o que foi que a gente fez ontem. Aula 1, só para a gente ver, ó. Opa, deu um erro aí. Provavelmente eu não salvei corretamente. É porque eu fiz algumas alterações na aula 1. Então não vai rodar não. Estava fazendo alguns testes na aula 1 ontem de noite e aí não vai rodar porque tem alguns erros dentro do código, tá? Porque eu não cheguei a concluir o código. Mas vamos criar a aula de hoje, né? Vamos fazer do zero. Então, ó, vou abrir aqui o meu Notepad++, tá? Abrir ele. Primeira coisa, isso em qualquer um local que você for utilizar, salve, tá? Qualquer ferramenta que você for trabalhar, primeira coisa, salve. Então, ó, vou salvar o meu arquivo. Vamos criar o arquivo aula 2.php.
Vou salvar aqui. E aí, dentro dessa aula 2, a gente viu que a gente precisa especificar para o nosso algoritmo que a gente está trabalhando com o código PHP. E aí, para a gente fazer isso, a gente coloca menor que, interrogação, PHP. E aí, finaliza com interrogação, maior que. Então, tudo que estiver aqui dentro, ó, tá? Então, tudo que estiver aqui dentro vai ser o meu código PHP, tá? Por que eu tenho que fazer isso? Para separar de outras linguagens que eu posso estar interagindo junto com o PHP. Então, eu estou organizando, né, dizendo para o meu navegador ou para o servidor, né, que vai estar rodando lá aquele código, que eu estou trabalhando com a linguagem PHP. Né? Para quem viu lá o curso de JavaScript, viu que também tem uma forma de eu colocar um script, né? Tem uma forma de eu colocar o HTML, para quem viu o curso de HTML, tá? Então, eu preciso especificar o que é que eu estou trabalhando, porque dentro do navegador, ele vai rodar ali N linguagens. Pode rodar ali várias linguagens ali por trás. O legal é trabalhar para a web, porque tem coisa para caramba que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar com Python, com Java, com PHP, com JavaScript, né? Com C Sharp, com HTML, com CSS, né? Tem coisa pra caramba que a gente pode interagir, tá? Então, é dessa forma aqui que eu digo, né, para o meu servidor, ó, tô trabalhando aqui com o PHP, tá bom? E aí, ó, o comando que a gente viu de saída é o echo. E aí vamos fazer como tá lá? Então, soma, né? E aí vírgula para eu concatenar o valor que eu estou escrevendo, né? E aí vamos colocar dois valores. Vou colocar aqui um número qualquer, 56 mais 7. Tá? Vamos escrever esse resultado aí para a gente ver aparecendo. Ponto e vírgula para finalizar o meu comando. Vou salvar, ó. O interessante aqui, ó, tudo, né, quando você está trabalhando aí com alguma IDE, com alguma ferramenta de texto, né, ligada para programação, é interessante que ele vai dar várias ajudas, né? Ele já mostra aqui, ó, que isso aqui é um número, né? Vê que a cor mudou, né? Ele mostra aqui que tem alguma parte de estrutura, né? Então, coloca aqui, ó, ponto e vírgula, vírgula, o sinal de mais. Perceba que a função echo está aqui, ó. Então, ele já colocou de outra cor. O PHP está em vermelho, né? Então, ó, ele facilita para que você, olhando, já saiba o que é que está acontecendo dentro do seu algoritmo. Tá bom? E aí, quem usar o Sublime, gosta do Sublime, não tem problema, também tem esse tipo de formatação. Ah, mas Gibson, eu tenho lá o pacote da Adobe, e aí eu uso o Dreamweaver, é melhor ainda, tem mais ferramentas ainda e você consegue ter mais coisas, né? E aí, a Gibson, eu uso o. Até o pessoal falou ontem, eu uso pouco, mas aí estou começando a trabalhar um pouco mais com ele, que é o Visual Code, né? E aí vocês podem usar ele também, tá? Independente, você vai conseguir fazer as mesmas coisas. O que é que facilita, depende da ferramenta que você estiver utilizando, vai ter algumas facilidades, né? Então, ó, perceba que lá em cima fica um disquetezinho em vermelho. E aí esse disquetezinho em vermelho está dizendo que você não salvou. Quando eu salvo, ó, ele passa a ficar em azul. Sempre ficar olhando. Quem estiver usando o Notepad++, fica sempre de olho, tá? E agora, como é que eu executo? Vamos lá para o navegador novamente, ó. Localhost, pasta que a gente criou, que foi aula. E aí, o arquivo, né, que a gente está utilizando agora, que é a aula 2.php. Então, ó, ele pegou o número que eu coloquei, ó, e já somou. Escreveu a palavra soma, concatenou com o quê? Juntou com o valor que eu pedi para ele somar, tá? Então, eu pedi para ele somar 56 com 7 e ele somou, ó, mostrou aqui, ó, o valor de 63. Ontem a gente viu também que a gente pode utilizar variáveis. Posso ir lá, ó, trabalhar com variáveis. Deixa eu abrir novamente. E aí, a gente viu que para declarar uma variável, basta eu colocar o sinal de cifrão. Tá? Então, estou dizendo para o meu PHP que eu estou declarando uma variável, que eu estou utilizando uma variável. E aí eu vou dizer aqui, ó, beleza, eu quero num1. E aí, num1, ele vai ser 56. Eu quero que num2, minha segunda variável, ele receba o número 7. Então, inicialize aí com o valor de 7. Então, em vez de eu utilizar aqui os números diretamente,
Eu poderia chegar aqui, ó. Pegue no 1 mais variável 2. Ó, vou salvar novamente e vamos lá atualizar para ver se ele vai continuar com o mesmo resultado. Ó. Atualizei, mesmo resultado. Então, ó, Gibson, quero mudar o valor. Então, ele vai lá, ó, inicializa com outro número. Vou colocar aqui 10 para ver se realmente está funcionando. Então, 56 mais 10 tem que aparecer 66. Vou salvar e vou executá-lo novamente. Então, vou atualizar aqui a página. 66, tá? Então, eu posso utilizar a variável tranquilamente. E Gibson é tão fácil assim para criar uma variável. A gente viu ontem que o PHP ele é uma linguagem que não é tipada, tá? Então, ela é fracamente tipada, né? Que a gente tem algumas literaturas colocam dessa forma, né? Por quê? Porque ela não precisa identificar o tipo. De acordo com o valor que ela vai estar recebendo, ela já consegue identificar que tipo é que eu estou utilizando. Então, como eu coloquei ali o 56, ele sabe agora que ali é um número, tá? Então, eu posso pegar e somar números tranquilamente. Quando eu coloquei ali na segunda variável o número 10, ele sabe que também é um número. Então, quando eu peguei e mandei somar os dois, ele pegou um valor, somou com o outro e me deu o resultado. Isso se eu quisesse criar uma variável para soma. Poderia? Poderia, né? Tem gente que gosta de fazer dessa forma, né? Pegar aqui, colocar soma, e aí o sinal de igual, aqui eu não estou comparando, eu estou atribuindo o valor, tá? Então, pegar aqui, ó, e dizer, ó, que essa soma vai ser calculada aqui dentro. E aqui eu vou escrever soma. Então, vê, estou pegando o primeiro valor, né? Guardei 56 nele. Peguei o segundo valor, guardei o valor de 10. Peguei e criei uma terceira variável, um terceiro local para eu guardar agora o quê? O resultado da soma. Então, ele vai pegar 56, somar com 10 e guardar em soma. Perceba que aqui eu não botei, né, o cálculo diretamente. Eu peguei peguei agora, ó, o que eu guardei em soma e mandei escrever aqui, tá? Então mandei que ele aparecesse aqui. Então vamos mudar o valor só para lá aparecer outro número. Então vou colocar aqui o número 7, tá? Então, ó, ele vai somar 7 com 10 e aí vai pegar e guardar na variável soma. E depois eu vou pegar o que tem lá dentro, né? Imagine isso aí com uma caixa, né? Você está guardando dentro da caixa. Mostra o que tem dentro da caixa, aí ele vai agora mostrar, tá? Então vou salvar para a gente visualizar isso aí. Então, ó, a soma foi 17. Gibson, isso funciona com qualquer coisa que você queira, tá? Qualquer operação que você queira fazer. Então, vamos copiar isso aqui e fazer outras operações. Então, ó, eu vou copiar aqui uma, duas, três, 4 vezes. E a gente vai escrever aqui subtração, multiplicação, divisão, que são todos aqueles que a gente mostrou lá. E resto da divisão. O que é que precisa então alterar mais aqui? A gente tem aqui a variável soma. Vamos criar agora uma variável para cada operação dessa. Então, ó, como aqui o código é bem parecido, Ctrl C, Ctrl V, né? Vamos copiar e colar. Então, vamos fazer um para subtração, multiplicação, divisão e resto. Então, a variável que eu criei aqui foi soma. A próxima eu vou ter que botar outro nome, tá? Então, vou botar de subtração. Lembrando, nada de caractere especial, tá? É subtracal, tá? E aqui eu vou mudar o operador, né? Não é mais o sinal de mais, agora vai ser o sinal de menos. Como eu mudei o nome aqui, ó, vamos lá guardar também aqui, ó. Então, ó, não é mais soma, agora é subtracal. Mesma coisa vamos fazer para multiplicação. Lembrando, tá? Multiplicacal. Gibson, mas o senhor falou ontem que não é interessante a gente criar variáveis cujo nome é muito grande. Você pode abreviar sem problema nenhum, tá? Pode abreviar. Eu estou colocando o nome completo aqui para vocês depois que vocês assistirem o vídeo, vocês entenderem melhor.
Mas o interessante é que você abrevie, tá? O interessante é você abreviar. Não, João. Ele até tem uma estratégia para você fazer algo desse tipo, tá? Mas como normalmente a gente não trabalha, qual é a pergunta do João? Tá? O João colocou aí. Gibson, o Eco ele escreve como tem lá no Portugal, né? Um escreva, né? O Eco ele vai escrever uma mensagem. Lá no Portugal também tem o comando leia, que é para guardar do teclado uma informação, né? E armazenar numa variável. E aí, como é que eu faço isso no PHP? Existe algum comando que faça isso? Até existe, mas como não é uma prática, né, muito utilizada, a gente não utiliza o PHP para fazer esse tipo de operação, né, esse tipo de leitura do teclado. Normalmente a gente pega de um HTML ou vem de algum outro local do banco de dados, essas informações, tá? A gente tem que meio que fazer uma estratégia, uma estruturazinha mais complexa, não é só botar leia número um, né? Não tem isso, tá? Tem até um comando que é readline, mas a gente precisa fazer uma estratégia para que esse readline ele funcione, tá? Ele não tem algo tão simples. Tranquilo? Ivan colocou, num projeto grande, abreviar a variável não acho tão legal. Ivan, depende da abreviação, né? Se for uma abreviação que depois você compreenda, beleza, não tem problema nenhum. Mas, tipo, vamos imaginar que eu estou fazendo aí, como você falou, um projeto maior. E aí, nesse projeto maior, imagine que toda vez você vai precisar digitar multiplica cal, tá? Em algum momento vai fazer isso, ó. Aqui eu tenho que digitar multiplica cal, né? Então vou fazer isso, ó. Multiplica cal. Como assim, Gibson? Na hora de você digitar, quando você pega uma prática, né, grande, você vai começar a digitar sem olhar pelo teclado. Você nem olha para o teclado mais. E aí, de tanto fazer isso, você vai acabar apertando alguma tecla próxima daquela tecla que você queria pressionar. E aí, lá no final, quando você executar, ele vai gerar um erro. Claro que para um bom programador, rapidinho ele resolve, né? Ele vai identificar o erro, porque a ideia normalmente vai dizer que tem um erro aí, tipo, vai aparecer assim: essa variável não foi declarada, né? Normalmente vai aparecer algo desse tipo. E aí você vai lá e diz: oxe, não foi declarada. Aí você olha e diz: ah, beleza, tá ali o erro. Mas só que vocês não vão programar uma hora, não são 2 horas de programação, né? Normalmente a empresa vai exigir de você estar programando ali 8 horas. Então, sua vista, seu cérebro vai estar cansado. Tu vai olhar para isso aqui, ó, 10 mil vezes e tu não vai enxergar que aqui tem um Y, tá? Às vezes a gente pensa que é brincadeira, mas isso eu estou dizendo por experiência própria. Porque às vezes chega um programador, olha para lá, cara, tá vendo aqui que tu botou aqui, ó, um Y, é um T, tá? Então, um cara de fora, em menos de um segundo, identifica o que você não identificou. Por quê? Porque você está cansado, tá? Você programou ali horas, você está na frente daquele computador por horas. Então, você não enxerga. É a mesma coisa de você esquecer um ponto e vírgula, né? Você vai, olha, reolha, onde é que está o ponto e vírgula que eu não coloquei? E está dizendo que está na linha tal e não estou vendo. Cadê? Né? Não estou vendo o erro. E aí o cara chega lá e diz, ó, era um ponto e vírgula aqui, nessa linha aqui, você está cansado, tá? Isso é normal, tá? Por isso que eu acho interessante, Ivan. E aí vai da sua prática. Se você acha que não, tá? Eu respeito, né? Cada programador tem uma linha de pensamento, tá? Mas eu acho interessante a gente reduzir, porque isso aí vai evitar alguns erros futuros, tá bom? Mas caso você ache interessante, né, colocar multiplicar cal completo, né, que é uma palavra grande, né, para você utilizar, tudo bem. E aí imagine que normalmente a gente não tem apenas uma junção de uma palavra, né? Às vezes a gente faz isso, né? Multiplica cal de um número, tá? Então a gente junta aí várias palavras para criar uma variável, ver como é que ia ficar grande, né? Então, complicado. Eu prefiro reduzir, tá? Mas não tem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito, tranquilo? Linha 6 tem erro, multiplica cal. Ah, sim, tem um erro que a gente não colocou o asterisco aqui, né? Vamos lá, para multiplicar os números. Então, ó, peguei o número, multiplicação, multipliquei e escrevi, tá? Mesma coisa a gente vai fazer para os outros. Divisão. Então, vamos criar uma variável aqui, ó.
divisão, divisal, não tem tio, né? E vamos dividir os números. E aí vamos trocar aqui também, né? Perceba que eu fui digitando, ó, a própria ideia já está dizendo, ó, por quê? Ela já sabe que eu criei uma variável. Está aqui, já aqui, ó. Tá? Posso completar, não precisa estar digitando tudo, não. Mesma coisa eu faço aqui. Eu vou chamar de resto. Tá? E aí, o resto é o porcentagem. Tranquilo? Vamos ver como é que ficaria esse resultado. Vamos lá, ó. Vamos colocar um número mais interessante aqui, né? Vou colocar aqui o número 9 e vamos dividir 9 por 2, somar com 2, subtrair com 2, que é um número pequeno, fica mais fácil da gente calcular, tá? Vou salvar e vamos ver o resultado disso aí lá no nosso navegador. Então, ó, soma é 11, subtração é 7, multiplicação 18, divisão é 4,5. Perceba que ele me trouxe um resultado do tipo real, né, um ponto flutuante, e o resto da divisão é 1. Gibson, mas ficou tudo numa linha só. Lembra que a gente falou que a gente pode colocar o HTML aí para dar uma ajuda, né? Vamos colocar o HTML para dar uma ajuda nesse código? Então, eu posso vir aqui, ó, vírgula, abro aspas, fecho aspas, tudo que você abrir, feche logo para não esquecer, tá? E aí evita mais um erro, né? BR, tá? E aí vamos quebrar uma linha. Vou dar um Ctrl C, que eu preciso quebrar nos outros também, né? Vamos quebrar uma linha aqui e uma linha aqui, tá? Vamos salvar e vamos ver agora como é que fica o resultado, né? Formatado de forma mais interessante. Então, ó, o número que a gente colocou lá foi 9 e 2. 9 mais 2, 11. Beleza. 9 menos 2, 7. 9 vezes 2, 18. 9 dividido por 2, 4,5. Lembrando, ele não coloca vírgula, né? É 4 pontos, né? Então, ponto que ele substitui por vírgula, que é o sistema lá americano do norte, que ele trabalha. E o resto da divisão é 1. Por quê? 9 dividido por 2 dá 4. Sobra quanto? 1. Tá? Então, o resto da divisão, 1. Então, ele fez as 5 operações que eu mostrei lá para vocês, ó. E aí me deu os 5 resultados. Dúvida, pessoal? Quer acrescentar mais alguma coisa? É interessante que vocês estejam essa interação, comente, feito o João está fazendo, o que o André fez, tá? Questão aí da hora da aula, passar alguma coisa, o Ivan passou aí, né, uma informação legal que ele usa, né, nesse formato, tá? Então, podem passar sem problema nenhum, tá bom? Beleza, vamos dar continuidade então ao conteúdo. Então, ó, operadores relacionais. Vamos ver agora como é que funciona esses operadores que são o que a gente chama de operadores relacionais, tá? Esses operadores eles servem agora não mais para fazer um cálculo, tá? Como era o anterior, ele vai me retornar um valor lógico, tá? Que valor lógico? Verdadeiro ou falso? É a única coisa que os operadores relacionais vão nos retornar, tá? Então, eles nos retornam o que a gente chama de valores lógicos, tá? Beleza, nós temos quais operadores relacionais? Vocês percebem aqui que tem uma lista um pouco maior do que tem em algumas outras linguagens, tá? Por quê? Perceba que tem alguns operadores que têm a mesma função. Exemplo, o diferente. Estão vendo aqui o diferente? O sinal de diferente aqui, se eu quiser comparar se dois valores são diferentes, que um valor é diferente do outro, eu posso trabalhar com o exclamação igual, como eu também posso trabalhar, ó, com menor que, maior que, como eu disse a vocês. O PHP ele funciona quase tudo, né? Que algumas linguagens a gente trabalha apenas com essa nomenclatura, né? E algumas linguagens trabalham com essa nomenclatura. Ele funciona com os dois. Tá? Então, tanto faz eu escrever dessa forma, como eu escrever desta segunda forma. Tá? Outra coisa, nós temos aí também algumas comparações diferenciadas. Tá? E aí, para a gente não perder muito tempo, eu vou mostrar o igual, e esse segundo aqui vocês vão estar pesquisando, tá? Aonde você aplica o idêntico, tá? Como também, né, vocês têm aqui, ó, o não idêntico, tá?
não é sempre que a gente vai trabalhar com esses dois valores, tá? Que é esse aqui e esse aqui, tá? Não é sempre. Normalmente a gente trabalha com essa simbologia aqui para comparar valores, tá? Normalmente a gente trabalha com essas simbologias aqui, ó, para comparar valores, se são iguais ou se são diferentes, tá? Mas em alguns momentos vocês vão precisar utilizar esses dois operadores também, tá ok? Mas, Gibson, eles retornam valores aí de verdadeiro e falso, todos eles aqui, ó. Todos eles vão retornar aí se a comparação é verdadeira ou se é falsa, tá? Como assim? Vamos imaginar que eu tenho um número 5 aqui na variável A e tenho um número 6 na variável B. Então, eu vai perguntar lá no meu algoritmo, 5 é igual a 6? Aí ele vai dizer, opa, não é verdade. Então, isso aí é falso. 5 não é igual a 6, tá? Mas, Gibson, se eu utilizasse esses dois operadores aqui, um desses dois, o que é que ele me retornaria? Então, se eu tivesse aqui 5 e 6, ele perguntaria: 5 é diferente de 6? Se isso for verdade, ele vai dizer que é verdade. Se é falso, ele vai dizer que é falso. Como essa comparação é falsa, ele vai dizer, ó, Gibson, 5. Eita, desculpa, essa comparação é verdadeira, né? Quem está usando agora o sinal de diferente. Então ele vai dizer 5 é diferente de 6. Isso é verdade, 5 é diferente de 6, tá? Então, ó, cada comparação dessa, ele vai me retornar apenas um dos dois valores, ou se é verdadeiro ou se é falso, tá? Em algumas linguagens, ele retorna isso aí como 0 e 1, né? No Portugal, como a gente, quem estava assistindo a aula da semana passada, retorna a palavra verdadeiro e falso, né? Que é, na verdade, o true e o false, né? O true e o false está em inglês, tá bom? Então, ó, Gibson, eu já vi esses operadores aqui embaixo, em algum lugar. Viu na escola. Vocês já viram isso aqui. Vocês trabalhavam lá com comparação na escola também, né? Normalmente lá quando vocês trabalharam com conjunto, né? Então, se os valores de um conjunto eram iguais aos valores do outro, ou se eram maiores, se tinha... Então, tinha todo aquele conceito, né, de conjunto lá na matemática, tinha outros conceitos também que vocês trabalharam com esses operadores. Então, ó, tem um operador de menor que, maior que, do mesmo jeito. Estou verificando se um número é menor do que o outro. Se um número é maior do que o outro. Então, se um valor que está aqui é maior do que o valor que está aqui. Quando eu tenho os dois juntos aqui, ó, nesse formato aqui, ó, menor e igual. Na verdade, estou verificando duas coisas, tá? Distintas. Eu estou perguntando se o valor de A é menor do que B, ou é como se eu estivesse já fazendo um outro teste em conjunto, ó, ou o valor de A é igual ao valor de B. Então perceba que eu aqui, ó, tenho duas comparações sendo feitas com um único operador, que é o operador de menor ou igual, tá? Do mesmo jeito que eu tenho aqui, ó, junto com o operador de maior ou igual. Então eu tenho uma comparação lógica que é feita, e aí essa comparação vai me retornar o verdadeiro ou falso se ele for maior ou se ele for iguais, tá? Ou se eles forem iguais, tá bom? Então, ó, todos esses comparadores aqui, eles vão me retornar verdadeiro e falso. Mas para quê? Por que eu vou querer saber desses operadores? Eu não vejo na minha cabeça nenhum momento eu utilizar esses operadores. Porque lá na frente, quando você estiver estudando mais profundamente as estruturas condicionais e estruturas de repetição, você vai precisar de uma condição para executar um determinado trecho do algoritmo. Então, você vai ter uma condição, vamos dizer, para entrar num sistema qualquer. Que condição? Uma condição de login e senha serem o mesmo que estão cadastrados, tá? Então, eu tenho um login e senha, e aí, para eu entrar no sistema, eu preciso que o login que o usuário digitou seja o mesmo login que está armazenado lá no banco de dados. Como também preciso verificar depois se a senha que ele digitou é a mesma senha que ele armazenou lá no banco. Então, eu preciso usar qual sinal? De igual. Então, preciso verificar se esses valores eles são iguais, tá? Como do mesmo jeito, se eu quisesse aí dar um desconto em um produto. Então,
se o produto for maior do que R$ 1.000, então se o produto for custar mais de R$ 1.000, então dê um desconto de 5%. Se um produto custar menos de R$ 1.000, o desconto é de 2%. Então perceba que eu tenho comparações, né, para verificar se é maior ou se é menor do que o valor do produto, tá? Então, essas comparações são feitas através dos operadores relacionais, tá? E aí, normalmente, esses operadores relacionais, são utilizados junto com estruturas condicionais e junto com estruturas de repetição. Como assim estrutura de repetição? A gente não vai ver estrutura de repetição no curso, mas vamos só para ter uma ideia. Repita, né, um valor enquanto o valor armazenado for menor do que 10, tá? E aí lá dentro você constrói uma estrutura para que esse valor em algum momento deixe de ser, né, menor do que 10, porque senão ele vai ficar no loop, né? Vai ficar ali repetindo o tempo todinho. Então eu tenho uma condição que vai ser verificada comparando o valor que está em uma variável e aí de acordo com aquele valor ele vai me retornar, né, a estrutura novamente ou não. Ele vai ficar repetindo ou não, tá? Então eu posso ter estruturas de repetição como o while, né? O do while, o for, né? Posso ter estruturas condicionais que utilizam também, que é o if, o else, tá? Que vão utilizar esses operadores para fazer comparações e aí de acordo com a comparação é que ele vai executar ou não um trecho de código, tá bom? E aí nós temos também o que a gente chama de operadores lógicos, tá? Gibson, tem muitos operadores lógicos aqui, mas eu normalmente não utilizo todos eles não, tá? É como eu falei, nem todos esses operadores são algo que vocês vão estar usando habitualmente, vai estar utilizando sempre. Alguns desses você vai utilizar mais do que outros. Exemplo, nós temos aqui os operadores lógicos e, ou, o SHO, tem aqui a negação, tenho aqui o i novamente, ó, e o ou, só que com outra simbologia, tá? Quais são os que a gente mais utiliza? O i e o ou, tá? Toda vez que você for utilizar um operador lógico, tenho certeza que 90% daquele teste lógico que você está fazendo, você vai utilizar um desses dois aqui, tá? Raramente você vai utilizar esses outros dois, que é o SHO e a negação. Então, Gibson, eu preciso focar em quem? Quem é que eu preciso aprender melhor? São esses carinhas aqui, ó, o i e o ou, tá? Esses dois, no momento que você tiver aí condições, né, necessidade de você utilizar ele, aí sim você vai lá e vai focar, né, naqueles operadores. Colocou aí, show de bola, né? Então, ó, você não precisa estar focando em alguns conceitos que você não vai estar utilizando sempre. É bom que você conheça, é bom que você entenda que existe, né? Que você pode utilizar, mas você precisa aprender bem aqueles conceitos que você vai utilizar normalmente quando você estiver trabalhando lá na programação, tá bom? Então, ó, perceba aqui, ó, como eu falei para vocês, no PHP funciona de quase todas as formas, tá? Então, ó, toda vez que eu tiver uma estrutura que eu tenho mais de uma condicional que eu queira testar, como no exemplo aí eu dei o sistema de login, né? Então, no sistema de login eu tenho que testar login e senha. Eu preciso verificar os dois. O cara só entra se os dois estiverem corretos, tá? Então, como é que eu vou fazer um teste desse tipo? Utilizando os operadores lógicos em conjunto com os operadores relacionais, tá? Então, eu preciso fazer um teste lógico conseguindo trabalhar, né, com mais de um teste lógico. Gibson, e aí como é que eu vou utilizar? Como é que eu vou escolher se é o i, se é o ou, se é o short, se é o not, tá? Como é que eu vou escolher qual desses aí, qual desses quatro eu vou utilizar? Vai depender da condição que você está trabalhando. Vamos entender um pouquinho mais, ó. Vou abrir aqui um bloco de notas para vocês. E aí vou passar algumas regras agora, tá? Que não estão aqui. E aí, se vocês quiserem anotar, se quiserem guardar, né? Depois pode também pegar o vídeo, né? E aí anotar. Vamos imaginar que nós temos aí o sistema de login, tá? Onde eu tenho lá login e senha que vão ser digitados, tá bom? Vamos imaginar que eu peguei lá no login e digitei Gibson. Meu login é Gibson. E a senha? Minha senha é super difícil. 1, 2, 3, 4, 5. Bom?
Então, ó, meu login e minha senha que está cadastrado, vamos colocar aqui como cadastrado, né? Tá aqui. Cadastrado lá no banco de dados. Vamos chamar aqui de login C para login cadastrado, tá? Só para a gente entender melhor. Então, login cadastrado é Gibson e a senha cadastrada é 12345, tá bom? Beleza, Gibson. Lá no meu sistema vai ter um formuláriozinho que vai solicitar login e senha. Vou colocar aqui uma variável, né? Como se fosse uma variável, né? Um, um texto, né? Um nome, dar um nome a ela, que eu vou chamar de login F, de login do formulário, tá? Só para a gente entender melhor, login do formulário. E aí eu vou colocar aqui senha do formulário, que vai ser a senha que, se alguém quiser entrar no meu sistema, né? Quiser ter acesso como Gibson, vai digitar, tá bom? Então, isso aqui é do meu formulário, ok? Então, ó, vamos imaginar que alguém, algum engraçadinho, queira entrar dentro do meu sistema, né? Que entrar com o meu usuário e senha. E aí ele vai lá e vai colocar Gibson. Ele, opa, descobri que o login de Gibson é Gibson. E aí aqui ele vai colocar 1, 2, 3. Vamos testar se é 1, 2, 3 a senha dele, tá? O que é que o meu sistema vai fazer? Ele vai pegar e fazer as verificações. Ele vai perguntar se login formulário é igual a login cadastrado, tá? Ele vai fazer esse teste. Fez esse teste, ele vai fazer um segundo teste. Ele vai perguntar se senha do meu formulário é igual à senha cadastrada, tá? Então ele vai verificar se os dados são iguais, tá? Mas são dois testes distintos. Como é que ele compara os dois e me dá um resultado, né, para eu entrar ou não naquele sistema, tá? E aí a gente precisa escolher o operador para fazer esses dois testes ao mesmo tempo. E aí eu pergunto a vocês, para eu entrar no sistema, eu preciso que apenas um desses esteja correto ou os dois? O que é que vocês imaginam? Basta um desses estar correto, já entro no sistema, ou preciso que tenha os dois? Ambos, né? Tem que ter os dois. E aí a gente vai para a regra, tá? Vamos para a regra do i. No i, que é esse operador aqui, que normalmente utiliza na maioria das linguagens, né? Que é o e-comercial, mas aqui em PHP a gente pode utilizar também a palavra em inglês, and, tá? Pode usar dessa forma ou dessa forma, tá? Funciona do mesmo jeito. E aí no i, o que é que acontece? No i, eu só tenho o resultado verdadeiro, ele só me retorna a verdade se todas as comparações forem verdades, tá? Como eu quero aqui que sejam todas as comparações verdadeiras, ele tem que retornar verdade aqui, ó, e verdade aqui. O mais adequado é como vocês colocaram aí, seria o i, né? Que é o nosso end, né? Ou você pode utilizar aí o e-comercial, tá bom? Ou um ou outro. Então eu posso utilizar o i, né? Por que eu vou utilizar o i? Porque no i ele só vai me retornar verdadeiro se esses dois carinhas aqui forem verdade, né? Então, ó, Gibson, aqui eu tenho o primeiro resultado verdadeiro, vamos ver, ó. Gibson, que é o login cadastrado, é igual a Gibson, que é o login do formulário? É verdade. Então, o primeiro ele é verdadeiro. Vou puxar aqui um pouquinho mais. Então, o primeiro aqui é true. Tranquilo até aí? Então, ó, primeiro resultado, verdadeiro. Mas a gente disse aí, a regra é a seguinte: precisa que os dois sejam verdadeiros para eu conseguir ter o resultado verdadeiro. Então, vamos testar o próximo? Senha do formulário é igual à senha cadastrada? Aí ele vai dizer: opa, não é. Isso é falso. E aí no i ele só dá verdadeiro se os dois fossem verdadeiros. Então, o meu resultado vai ser falso. E aí eu poderia ter uma condicional lá, ó. Se o resultado for falso, dê a mensagem: você digitou login ou senha errados, né? Ou inválido, ou a frase que você desejar. E aí, quando é que ele conseguiria entrar? Quando ele descobrisse minha senha super difícil, né? Então, aí eu tenho login, verdade, e senha também sendo
verdade. Meu resultado aqui, ó, seria verdade. E aí eu conseguiria aí transmitir, né, os dados do meu sistema e conseguir mostrar para ele todas as minhas informações, tá bom? Gibson, eu não acredito ainda que o I é tão poderoso assim. Eu vou teimar e vou colocar aqui no lugar do I o OU. Eu acho que com o OU funciona também. Tenho certeza que com o OU também funciona. Deixa eu achar aqui o operador. Se eu não achar, eu vou ter que copiar, como estou vendo aqui no meu teclado. Vou copiar de outro lugar. Deixa eu pegar aqui. Abrir aqui um. Não estou achando no meu teclado, não. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Tá aqui. Dá um Ctrl C e Ctrl V. Não tem. A gente copia de algum canto. No meu teclado pode até ter, mas aqui eu não estou vendo, não. Então, ó. Operador ou, né? Nós temos duas formas aqui no PHP. Ou a palavra em inglês, ou a forma representativa aí com um caractere especial, como está aí no exemplo, tá bom? Então a gente pode fazer das duas formas. Vamos tirar isso aqui, né? E vamos ver aí os resultados que vão ser mostrados, tá bom? Então, ó, vamos imaginar aqui no ou. Tenho login Gibson, login Gibson, login do formulário que foi digitado é Gibson, login que está cadastrado é Gibson. Então, o resultado aqui vai ser true. Os dois são iguais, true. E aí eu venho para cá. Senha do formulário é 1, 2, 3, 4, 5. Senha cadastrada é 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui também vai ser true. Então, no ou, qual é a regra, Gibson? No ou, eu tenho verdade quando eu tenho pelo menos um resultado verdadeiro. E aí eu tenho falso quando? Quando todos os testes forem falso. Então, se eu tenho true aqui e true aqui, no ou, aqui eu vou ter true. Tenho verdade, tá? Então, beleza, Gibson, então funciona do mesmo jeito. Então, tanto faz eu colocar o i ou o ou. Tanto faz não. Vamos testar agora de outra forma? Vamos imaginar aí que o usuário ele sabe a minha senha porque ele viu digitando, mas não lembre qual é o meu usuário. Desculpa, ele sabe minha senha, né? Alguém, alguma pessoa viu minha senha, digitando minha senha, mas ele não sabe qual é o usuário. E aí ele vai testar lá. Gib. Eu acho que o login dele é Gib. Vamos ver aí. Então, vamos apagar aqui para ver o resultado, né? Então, ó, vou apagar aqui e vou apagar aqui também. Login do formulário é igual ao login cadastrado? Aí ele vai dizer, não, isso é falso. Isso é falso. Meu sistema ele vai testar o próximo. Senha do formulário é igual à senha cadastrada? Aí ele vai dizer, opa, isso aí é verdadeiro. E aí vamos para a regra. Se a gente fizer esses dois testes simultaneamente do jeito que a gente está fazendo, tá? Que normalmente o sistema não é dessa forma, tá? Depois eu vou passar para vocês como seria, tá? Aqui a gente está fazendo uma simulação, tá bom? Lembrando disso. Então, se meu sistema ele funcionar dessa forma, fazendo os dois testes simultâneos para poder me dar um resultado final, o que é que vai acontecer? No ou, a regra é o seguinte: se eu tiver pelo menos um verdadeiro, ele vai me retornar a verdade. Então, tenho pelo menos um verdadeiro, ele me retorna a verdade. Então, ele escreveria aí para mim, né, que o resultado ia ser verdade. Então, perceba que ele conseguiria entrar no sistema mesmo não sabendo o meu login. Como do mesmo jeito, ó, se ele soubesse o meu login e não soubesse a senha, então, ó, aqui seria verdade. Ele sabe meu login, deu verdade. E aqui seria falso. False. Ele também daria verdade. Por que da verdade? A regra do ou. Se tiver pelo menos um verdadeiro, ele vai dar verdade. Tá bom? Então, dessa forma aqui, ele conseguiria também entrar no sistema. Então, perceba que o ou ele não funcionaria para mim. Eu teria que utilizar o operador i. Obrigatoriamente o operador i. Deu para compreender? Deu para pegar aí a lógica? Gibson, e esses outros aqui? Né? Como é que funciona? Um é a negação desse operador. E esse aqui, quando eu quiser negar qualquer coisa. Então, perceberam que lá
no relacionais eu tenho o não igual, né? O diferente, com exclamação igual, é como se eu estivesse negando o sinal de igual, ó, tá? Então, a simbologia de exclamação é a minha negação, tá? Então, é a negação daquele valor. Normalmente, a gente utiliza isso aqui quando a gente vai estudar raciocínio lógico, né, para concurso, essas coisas. Tem o SHO, né, tem o NAND, o NOT, tem um bocado de operador aí, né, que você pode trabalhar, tá? Mas, normalmente, a gente trabalha só com esses dois aqui, como eu falei, tá bom? É o AND e o OR, né, que é representado também dessas duas aqui formas. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade, tá bom? E aí, beleza. Gibson, eu queria praticar e ver isso aí funcionando, mas eu queria ver algo mais levado para a realidade, né? E aí eu trouxe para vocês um exemplozinho, e aí para isso a gente precisa entender um pouquinho do HTML. Vou passar bem rápido por cada hora, mas até porque também o HTML não é o nosso foco, tranquilo? O foco da gente é o PHP, que é o que eu quero mostrar nesse exemplo aí, utilizando os dois em conjunto, tá bom? Então, ó, para a gente praticar, precisamos conhecer um pouquinho do HTML para criar um formulário simples e depois utilizar ele para fazer algo legal no PHP. Então, a gente vai criar um formulário em HTML e vai utilizar as informações do formulário lá no PHP, ok? Então, ó, a gente já viu que juntamente com o HTML, a gente pode estar inserindo várias outras linguagens, e exemplo é o nosso PHP, que a gente está trabalhando aqui, tá? Poderíamos trabalhar também com JavaScript. Gibson, eu posso trabalhar com PHP com JavaScript também? Pode, tem problema nenhum, tá? Posso trabalhar com PHP com CSS? Pode também, tá? A maioria das linguagens para a web, elas se comunicam, tem alguma forma, algum formato de arquivo, tem alguma forma de a gente conseguir trabalhar com todas elas, tá? Basta a gente pesquisar e saber como, tá? Então a gente consegue interagir com todas elas tranquilamente, tá ok? Então, ó, primeira coisa a gente precisa entender o que são tags, né? Então é através das tags que o HTML ele permite definir tudo que a gente coloca dentro do documento, tá? Que vai aparecer lá no nosso navegador. Então todos os conteúdos são colocados dentro do nosso navegador através do que a gente chama de tags, tá bom? Então, ó, exemplo de tags, está aqui, ó. BR, que a gente até já viu, né? Naquele exemplo, que é para a gente quebrar uma linha. E aqui eu tenho um segundo exemplo, que é a tag title, né? Que é para inserir um título numa página de um site, tá? O que é que acontece? Não sei se vocês já perceberam. Lá no navegador, ó, quando eu vou lá em cima, ó, na aba aqui, ó, tem um texto, estão vendo aqui, ó. Aqui ele está com o endereço, né, do meu arquivo PHP. Mas normalmente quando a gente abre aqui, ó, vou abrir aqui o Google, google.com. Perceba que aqui, ó, tá vendo que tem um texto? Esse é o título da minha página, Google. Então, alguém inseriu, quem criou lá a página do Google, inseriu na tag título o conteúdo lá, o texto, né? Google, a palavra Google. Tá? Então, aqui é um outro exemplo. Um que a gente coloca dentro do corpo do HTML e o outro que a gente coloca dentro do cabeçalho da HTML. Eu vou mostrar quem são esses dois rapidinho, só para a gente dar continuidade. Ó, funções de uma tag, representar os elementos de um HTML. Então, se eu vou colocar uma imagem, se eu vou colocar um link, se eu vou colocar um texto, tudo é com tag HTML. Informar o navegador como o texto, as informações e imagens serão formatadas. Informar o navegador como o texto, as informações e imagens serão exibidas. E aí nós vamos agora para a estrutura de uma tag. Estou bem rapidinho, só para a gente correr e chegar lá onde eu quero, tá, pessoal? Então, ó, estrutura. As tags são definidas pelo sinal de menor que, maior que. Então, a gente abre uma tag e a gente finaliza uma tag. Para inicializar é o sinal de menor que, maior que. Como tem aqui, ó, naquele exemplo lá do título. Estão vendo aqui, ó, título menor que, maior que. Então, inicializei a tag título. E finaliza com a barra. Perceba que é a mesma estrutura, só que tem uma barra aqui, ó. Estão vendo? Com algumas exceções. Por isso que eu coloquei os dois aqui. Ó. Normalmente eu coloco como exemplo os dois. Então, o BR, ó. O BR, percebe que eu não tenho um início e um fim. Por quê? Porque eu não vou ter nada dentro do BR, como tem dentro do título. Aqui dentro do título eu vou colocar
o texto que eu quero que apareça lá no título. No BR, não. É uma quebra de linha. A função dele é quebrar a linha. Pronto, acabou-se. Tá? Então, é uma tag que o início e o fim dela é na própria tag. Tá bom? E tem outras tags também, a estrutura do mesmo jeito do BR. Então, ó, as tags são identificadas pelo símbolo menor que, maior que, para inicializar a tag, e fecha com a barra, tá? Então, menor que, barra, maior que. E aí a sintaxe fica dessa forma, ó. Menor que, nome da tag, maior que. E aí eu finalizo com menor que, barra, nome da tag, maior que. Tá bom? E a estrutura. Programa HTML dividido em três partes. Primeiro, estrutura principal. Segundo, cabeçalho e corpo do texto. Então, eu tenho a estrutura principal da minha página, tenho o meu cabeçalho e tenho o corpo do texto, que são representados por essas tags aqui, ó. HTML é a minha estrutura principal. Perceba aqui, ó. Lembra que eu falei que tem o início e o fim, ó. O início do HTML, finalizo aqui, ó, com barra HTML. E tudo está aqui dentro, ó. Toda a parte estrutural dele está aqui dentro, que é o cabeçalho e o corpo. Então, cabeçalho aqui, ó, inicializo, finalizo. Corpo, inicializo, finalizo. Então, Gibson, se eu tivesse a tag título, ela estaria dentro do cabeçalho ou dentro do corpo? Dentro do cabeçalho. São informações. Dentro do cabeçalho, a gente coloca informações referentes ao nosso website. Dentro do corpo, a gente vai colocar todas as estruturas de informações que vão aparecer, tá? Que vão ser apresentadas dentro do nosso documento HTML, tá bom? Então, essa é a estrutura principal. Por isso que alguns perguntaram ontem, Gibson, é obrigatório colocar a estrutura principal do HTML? Depende. Vamos imaginar aí quem está trabalhando aí com o PHP dentro do HTML. Aí tem que utilizar lá a estrutura principal para a gente organizar o documento. Mas se o PHP ele também está fazendo um tratamento, está pegando alguma informação, conectando com o banco, essas coisas, eu não preciso criar uma estrutura HTML, tá? Ele está servindo ali só de back-end, tá? Quando eu estou no front, eu preciso. Quando eu estou no back, não. Tá bom? Então, ó, algumas tags admitem o que a gente chama de atributos ou parâmetros, que altera a maneira como a tag, como o navegador vai interpretar a tag. E aí eu coloquei isso aqui porque a gente vai fazer essa mudança, tá? Quando a gente for criar o formulário. Então, ó, como é que funciona? Nome da tag, espaço, parâmetro, igual, e aí eu coloco o valor daquele parâmetro. É como se eu estivesse atribuindo, do mesmo jeito que a gente faz na variável, eu dizendo qual o valor que eu vou guardar dentro daquele parâmetro, tá bom? E aí vem a questão dos formulários, e a gente vai entender um pouco melhor esses parâmetros, tá? Como é que ele funcionaria. Então, ó, quando eu trabalho com o formulário, o que é que o formulário ele vai me retornar? Então, ele me oferece uma maior interatividade com o usuário. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com HTML, a gente entende que quase todo o conteúdo que está ali, ele é um conteúdo estático, né? A gente não consegue utilizar e interagir com ele. Com o formulário, eu tenho uma condição de interação. Então, eu consigo fazer um sistema de login, um sistema de cadastro, pegar dados, enviar dados, né? Então, eu consigo fazer algo com que eu consiga, né, trabalhar dentro do HTML. Então, o usuário que tiver ali consegue trabalhar dentro do HTML. Tranquilo? Então, ó, exemplo de uso: pesquisa de informações, cadastro e envio de mensagens, né? Então, aquele cadastro que você vai lá para fazer um concurso, né? Você vai se inscrever no concurso através de um formulário HTML. Quando você vai lá em contato e aí tem lá um campo para você digitar o texto e aí enviar aquela informação, cadastro, então formulário HTML. Então, tudo aquilo que você tem ali de interação, a maioria das coisas, né? Não tudo, mas a maioria são formulários que estão ali dentro sendo carregados, sendo trabalhados, tá bom? Deixa eu só colocar aí como está perto da hora, pode ser que alguém esteja indo, colocar aqui de novo o link da sala, tá? Google, e o link do formulário que vocês precisam preencher, tá bom? Formulário Google que vocês precisam preencher, o formulário da aula de hoje, tá bom? Mesmo quem preencheu ontem, preenche hoje de novo, só que é outro formulário, tá ok? Então, ó,
Cadastro, envio de mensagem, pesquisa, o que tiver. Vamos imaginar lá o próprio site do Google. Ali é um formulário. Quando você abre o site do Google, tem uma caixa de texto e um botão, né? Então você coloca o que você quer pesquisar e clica no botão, ele vai direcionar você para aquela pesquisa. Então é um formuláriozinho que está ali dentro. Então, ó, eles servem para agrupar vários controles que os compõem. Perceba que eu tenho aqui um exemplo, ó, de um formulário. Então, para inicializar é a tag form, para finalizar barra form, como eu mostrei a vocês. E aí eu tenho alguns conteúdos que eu posso colocar dentro do formulário. E aí eu tenho aqui duas coisas distintas. Uma que é uma caixa de texto, né? Tá aqui, ó, no exemplo, ó, mostrando para vocês, ó, uma caixa de texto. E eu tenho aqui um botão, que é o submit, que é esse enviar aqui, ó. Tranquilo? Perceba que, diferente do form aqui, ó, nesse exemplo, o input ele tem duas coisinhas aqui dentro, que é o type, né? Esse type é o quê? É o parâmetro que eu mostrei a vocês. Lembra no slide anterior que eu falei sobre os parâmetros? Então, ó, estou dizendo ó, que eu vou ter um parâmetro chamado tipo, que esse tipo aqui, o primeiro, vai ser um tipo texto. Então, ele vai trazer para mim essa caixinha. E que esse segundo aqui é um submit, então, para enviar, né, para submeter algo, tá? Que é esse botãozinho aqui. Gibson, esse aqui tem valor, esse aqui não. Por quê? Esse aqui é o valor que vai aparecer aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Enviar. Enviar é o texto que aparece dentro do botão. Tá ok? Então, aqui é um formuláriozinho bem simples, né? Que a gente pode criar. Deixa eu passar para mostrar mais informações para vocês antes de ir para a prática. Então, ó, formulário ele pode conter um atributo chamado action, informação que a ação executar quando o usuário submeter, enviar o formulário. Para a gente que está trabalhando com PHP, isso vai ser super importante, porque como é que ele vai direcionar para a página PHP? Através do action. Então, perceba que a ação aqui, ó, desse formulário, ó, é chamar o lista.php, tá? Então, a ação que a gente vai colocar aqui, o action, vai ser chamar o arquivo que a gente está criando em PHP. Então, se o da gente é aula2.php, a gente vai colocar lá no arquivo aula2.php, tá bom? O interessante, tudo que a gente crie dentro do HTML, principalmente quando tem interações, né, como no formulário, dê nome a tudo, tá? Porque facilita na hora de você ir lá e manipular dentro de uma linguagem de programação, tá bom? Então, ó, formulário, cadastro, então name, então mais uma propriedade aqui, ó, name, estou dando um nome para aquele formulário. E como do mesmo jeito eu estou dando nome, ó, perceba, ó, para cada input. Então, ó, primeiro input texto que eu coloquei aqui, ó, eu chamei de nome. O segundo input texto que eu chamei de e-mail, que é essa segunda caixa de texto aqui, tá bom? E aí eu só não preciso colocar no submit, né? Que aí eu não vou manipular o botão, né? Não vou precisar manipular, não vou pegar nenhum dado do botão. O botão é apenas para enviar, é como se fosse um gatilho para você conseguir fazer com que aquilo seja executado, tá bom? Então, ó, tenho aqui os tipos, né? Pode ser do mesmo tipo, pode, como são iguais, ó. Então, ó, aqui poderia ser um sistemazinho de login, né? Login e senha. Tá? O que é que eu mudaria aqui? Apenas o tipo, que a gente tem o tipo que a gente chama de password, né? Que seria aqui para esconder os caracteres quando a gente vai digitando. Não sei se vocês já perceberam, quando você digita uma senha dentro de um sistema de login, aqueles caracteres ali não aparecem, ficam bolinhas, ficam asterisco, ficam outra simbologia. É porque o tipo que ele colocou, ele faz essa manipulação. Então você vai digitando, ele vai substituindo por aquelas simbologias, seja uma bolinha, seja um asterisco, seja o que for, tá bom? Beleza, formulário pode ter um atributo chamado name, como eu falei, e qualquer elemento do formulário pode ter um atributo name. Permite que códigos cliente, né, JavaScript, VBScript, ou servidor, Java, PHP, entre outros, acesse os elementos do formulário, como eu falei para vocês, tá? Então, através do nome que eu vou conseguir buscar, que eu vou mostrar daqui a pouco no exemplo, ok? Outro atributo que você precisa colocar dentro do formulário é o atributo método, tá? Esse método vai indicar como essas informações que estão sendo enviadas para algum local, no caso da gente o PHP, elas vão ser transmitidas, tá?
Então, nós temos dois métodos aí, que é o método GET e o método POST, tá? Então, como é que essa requisição lá no servidor, ela vai buscar essas informações, tá? Se eu trabalhar aí resumidamente o GET e o POST, a diferença é que o GET, ele vai transmitir pelo próprio URL, então a gente consegue visualizar as informações que estão sendo transmitidas. Já no método POST, ele encapsula, ele guarda aquelas informações e manda através de um pacote, tá? Então, ele fica meio que escondido, é um pouco mais seguro do que o GET. Em compensação, um é mais rápido do que o outro, tá? Então, ó, o GET, normalmente usado para recuperar informações do servidor, né? Limita a quantidade de dados que podem ser enviados e é a forma de requisição padrão aí, caso a gente não coloque, né, qual o método que a gente vai utilizar. O POST, usado para inserir informações no servidor, não limita a quantidade de dados que podem ser enviados, tá? E aí tem a questão também que eu falei da segurança, né? Se você depois quiser testar, eu vou utilizar o método POST. Mas se você quiser testar o GET, você vai ver que lá na URL vai aparecer as informações que você está enviando, tá bom? Você consegue visualizar as informações. Elementos de um formulário. Então, além daqueles que eu mostrei, né, que é de texto e o submit, nós podemos colocar aí password, como eu falei, posso criar checkbox, posso criar botões diferentes, posso criar aí um local para arquivos, né, posso criar menus, área de texto, posso criar várias coisas. A gente tem agora uma quantidade até grande no HTML5 de informações que a gente pode colocar dentro do formulário, tá bom? Então, quem quiser depois pode dar uma pesquisada melhor e compreender como eu utilizo esses outros elementos, tá bom? Isso, Matheus. Muito bem, tá? Varia muito. Vai depender do que você está fazendo. É mais interessante você utilizar o get do que o post, né? Vai depender da utilização e aí a gente vai decidir qual método a gente vai trabalhar, tá ok? Era interessante que eu lembro da época do Orkut. No Orkut, logo quando ele começou, ele utilizava o método get e você conseguia capturar as informações ao ser enviado, né? Então, tinha muito disso aí. Aí depois eles foram lá e corrigiram e mudaram lá e você não conseguia mais enxergar. Você conseguia, através de captura de dados ali, pegar e roubar senha, né? Login, senha, essas coisas dos usuários. Mas depois eles modificaram, né? Quem era da época do Orkut, eu acho que lembra um pouquinho disso aí. Quem entendia um pouquinho de tecnologia, né? Lembra dessa falha. Então, ó, beleza, vamos praticar? Então, vamos utilizar agora o HTML e PHP para receber valores e no final realizar alguns cálculos e mostrar o resultado do documento HTML. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Vou apagar tudo isso que a gente fez, tá? Vou reaproveitar isso aqui, né? Aula 2.php. O que é que eu vou fazer? Vou só criar agora, que conversa aí, tá vendo essa época. Então, ó, que eu vou criar agora só um arquivo, ó. Todo mundo quer ser novinho, né? Ninguém quer ser velho, né? Tá certo. Então, ó, vou criar aqui um arquivo novo, tá? Para criar o meu HTML. Já tenho o meu arquivo PHP, né? Que é a aula 2.php. Vou criar o meu arquivo HTML. Vou salvar ele. Vou salvar como form. Pode ser qualquer nome, né? Forma de formulário, tá? Podia ser formulário. Vamos aí, pelo que o nosso amigo falou, vamos colocar a palavra toda. Formulário.html. Vou salvar, tá? Deixa eu só fechar essas coisas aqui para não estar com o mesmo diabo aberta. Então, ó, vou salvar o meu arquivo, salvei, formulário.html, e aí eu vou construir a estrutura principal, né? Como eu não sou besta, né? Eu já deixei isso aqui prontinho, né? Com o cabeçalho, para a gente só colocar lá o nosso corpo, né? Para a gente fazer aí junto o nosso corpo, tá? Então, bora. E aí eu vou fechar o corpo. E vou fechar aqui o HTML. A gente ganhar tempo, né? Então, ó, essa é a estrutura HTML principal. Toda página HTML vai ter isso, tá?
que é a questão do doctype, que indica para o navegador o que é, qual tipo de documento você está trabalhando em HTML, se é HTML5, se é HTML4, qual é a versão. A questão da língua que está sendo utilizada para eles reconhecer os caracteres especiais e reconhecer, entre outras coisas. Para garantir, normalmente a gente utiliza aqui também as metastags, né? Utilizando o sistema de arquivo TF8, que aí vai garantir que utiliza aqueles caracteres especiais da nossa língua portuguesa. Tá? E aí aqui o título, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, título, formulário, HTML, tá? Então nós temos aqui um título que eu dei como formulário HTML. Poderia ser qualquer um. Se eu salvar e executar lá, ó, vamos executar, ó. Se eu consigo executar por aqui, consigo. HTML sem problema nenhum, porque o HTML não roda no servidor, ele roda, né, dentro do seu computador, né, como cliente. Então vou aqui e executar lá no Firefox. Então, ó, não apareceu nada, Gibson. Por que não apareceu nada? A gente não colocou nada ainda, tá? Mas o título tá lá, ó, formulário HTML, tá bom? Então, ó, voltando para cá, o que é que a gente vai fazer agora? Criar o nosso formulário, tá? Então, a tag que a gente viu é a tag form. A gente viu que a gente precisa colocar um método, então a propriedade método. E aqui a gente vai indicar se é o método post ou se é o método get. Vou colocar aqui como post, para ficar diferente, tá? Vou colocar aqui a ação, o action. E aí na ação eu vou dizer o que é que vai acontecer quando eu submeter esse formulário, que no caso aí para a gente é chamar o aula2.php. Aula2.php. Beleza, chamei, coloquei a ação. Agora é só criar o meu formulário. Tá? Vou finalizar aqui o form. Poderia colocar um nome para ele, poderia colocar mais coisas, tá? Tem outras propriedades que vocês poderiam acrescentar. Estou fazendo aqui bem rapidinho só para a gente ganhar tempo, tá bom? E aí eu vou colocar aqui um texto, vou colocar aqui nome. Vamos encaixar os dois números, né? Número 1, tá? E aí eu vou dar uma quebra de linha aqui, vou colocar um BR. BR, ele funciona também sem a barra, tá? Tanto faz eu botar sem barra, barra na frente, barra atrás. Vou colocar assim para ganhar tempo, que é menos coisa para digitar. Tá, ok? E vou colocar aqui o número 2. Tá? Gibson, mas como é que eu vou digitar? Isso só vai aparecer lá no nosso HTML, né? Só vai aparecer. Vamos ver lá, ó. Se eu for lá dentro do navegador e botar aqui, ó, localhost, vamos já começar a se acostumar a utilizar, né? Aula, que é a nossa pasta. E aí eu vou botar aqui formulário.html. Perceba que só apareceu o texto, ó. Número 1, número 2. Falta eu criar o que agora aqui? Colocar aqui a caixa de texto, né? Que eu quero. Então, ó, vamos colocar a caixa de texto aqui dentro. Então, posso vir aqui e botar, ó, input. E aí eu coloco aqui o tipo. Qual é o tipo? Ah, o tipo é texto. Então, text, tá? Beleza, o tipo texto, vou dar um nome, tá? Vou precisar desse nome depois lá no PHP, tá, pessoal? Então, preciso dar um nome para ele. Vou chamar de N1, a de número 1, tá? N1. Só para caber aí, que senão vai caber aí na tela para vocês visualizarem, tá bom? Vou chamar de N1. Tranquilo até aí, né? Então, ó, finalizo o meu input, tá? Vou colocar agora os outros inputs, tá? Copiar, Ctrl C, Ctrl V, N2. Então, vou pegar uma caixa de texto para guardar o número 1, uma caixa de texto para guardar o número 2, tá? E aí agora eu vou pegar só um botãozinho para a gente enviar esses dados, que é o nosso submit, tá? Então, input, só que não vai ser tipo texto, vai ser submit, e eu não vou colocar nome, eu vou colocar um valor, tá? Value, e vou colocar aqui, enviar. Poderia ser calcular, poderia ser ok, poderia ser o que você quisesse, né? O nome do botão, quem vai dizer é você. Tranquilo? Beleza.
Só isso aqui é suficiente, só isso aqui é suficiente. Basta eu salvar agora o meu formulário. Vou abrir lá para a gente ver como é que ele ficou. Tá? Vou atualizar aqui, ó. Tá aqui, ó, uma caixa de texto, outra caixa de texto e um botãozinho, ó, de enviar. Então, um formuláriozinho criado aí bem rapidinho. Vamos fazer ele somar números do mesmo jeito que a gente fez lá, só que pegando esses dados daí do formulário. Então, eu vou lá para o mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, só que a gente vai pegar agora desses valores aqui para somar, tá? Então, ó, eu vou lá no meu Notepad, vou no meu arquivo PHP, e aí agora eu vou pegar e fazer o processo de buscar essas informações lá do meu HTML. Primeira coisa, eu preciso de um local para guardar esses dados, né, que eu vou buscar. Então, eu vou criar aqui uma variável, que eu vou chamar de número 1, tá? E vou pegar uma variável, que eu vou chamar de número 2. Primeira variável, vou pegar e vou guardar o N1. Lembra que a gente chamou ele de N1? Lembra lá que a gente colocou N1? E aí, para pegar esse dado, eu vou colocar cifrão, underline, e aí eu vou colocar um método que eu utilizei, que no caso foi o post. Coloco aqui, né, o colchete, e aí dentro do colchete eu vou colocar o nome da variável que eu criei lá dentro do formulário, que no caso lá foi N1. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Post N2. Já tenho os dois dados, peguei os dois dados, guardei na variável. O que é que eu preciso fazer agora? Vamos somar? Vou criar uma variável aqui para somar. Soma, vai receber. Do mesmo jeito que a gente fez naquele outro exemplo, lembra? Número 1 mais número 2. E aí agora eu vou escrever a mensagem. Echo. Vou botar aqui uma frasezinha para ficar legal, né? Resultado da soma é, vírgula, soma. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou salvar aqui e vamos testar. Vou atualizar aqui. Vou colocar um número qualquer, 10, colocar aqui 15 e vamos enviar para ver se ele vai somar. Então, ó, o resultado da soma é 25, tá bom? Poderia colocar um linkzinho para voltar, né? Ou, né, para e não precisar fazer isso, né? Poderia colocar um linkzinho aqui, voltar, aí quando clicar, se ele voltar para esse arquivo. E aí eu poderia fazer outra soma. 56 mais 14. Então aqui tem que dar 70. O resultado da soma é 70. Então, ó, facilzinho, bem rapidinho, a gente foi lá e criou um formulário, pegou os dados do formulário e tratou ele. Precisei converter, feito eu faço no Java. Ah, Gibson, quando eu pego um dado em Java, eu tenho que converter porque ele vem como caractere, e aí eu tenho que converter aquilo para inteiro ou real, né, um float, e aí fazer a soma. Não, ele sabe. Só tem número, ele sabe que é um número, tá? Se tem texto, ele sabe que é um texto. Então o tipo, ele se encarrega de verificar. Mas Gibson, se eu quisesse forçar a conversão, tem também funções em PHP para fazer essas conversões, tá bom? Mas aí, nesse exemplo, eu não preciso. Ele automaticamente já faz isso para a gente, tá bom? E aí, pessoal, dúvidas? Tranquilo? Não esquece de colocar lá no formulário os seus dados e informações para que eu melhore, tá? Tem dúvidas? Diga lá, Paulo. E entrar também na sala, que lá vai estar o material. Vou colocar daqui a pouco a aula de hoje, tá bom? Diga lá, Paulo, qual é a dúvida? Se você abrir o áudio, viu? Vamos lá. Tem que tomar o cuidado do seguinte, tá? Voltando para cá. Perceberam que quando a gente vai lá por aqui, ó, vou abrir aqui o formulário HTML. Pode ser que seja esse o erro que está dando, tá? Que eu acho, pelo que você está dizendo, que seja isso. Se eu mandar executar o HTML, vou executar aqui no Firefox. Perceba que o caminho aqui pode não ser o caminho da pasta.
Aqui até que foi, né? Ele abriu aqui o htdocs, tarará, abriu, tá? Vamos ver aqui se vai dar o erro que está aparecendo para vocês. Opa, vamos lá, vou colocar aqui 23, 34, enviar. Apareceu nada, Gibson. Por quê? Aqui é o caminho do seu arquivo, não é o caminho para o servidor, tá? Para aquela pasta que a gente criou lá no servidor, tá? Então, eu não posso diretamente fazer dessa forma, eu tenho que fazer da forma que eu mostrei, ó. Então, eu tenho que colocar localhost, se eu quero executar o HTML aqui, localhost barra, e aí eu coloco aqui a pasta que eu criei, barra, e aí eu vou lá e coloco o meu arquivo HTML, que é formulário, não foi? .html. Aí sim, perceba que o caminho aqui, ó, é diferente desse caminho aqui, estão vendo? Deixa eu voltar aqui para o HTML, ó. Perceba que o caminho que está aqui em cima é diferente desse caminho que está aqui, tá? Por quê? A gente está agora trabalhando com serviços locais, então a gente precisa especificar como é que a gente vai executar isso no servidor local, tá? Então, você tem que verificar aí, Paulo, se você fez com esse caminho, desse formato que eu estou mostrando para você, tá? Ou você executou lá pela ferramenta, tranquilo? Ítalo, não conseguiu acessar a sala, tá dando o quê, Ítalo? Dá um Ctrl+C e Ctrl+V no código, para ver se conseguem. Não digita não, dá um Ctrl+C e Ctrl+V. Deixa eu colocar só o código aqui para você. Entendi. Tá dando acesso proibido, erro do Apache, né? Então, provavelmente aí pode ser o seu firewall ou alguma coisa está bloqueando, tá? Aí tem que colocar, faça o seguinte, eu pelo erro aqui eu não vou conseguir lhe dizer. Aí o que é que você faz? E até aqui o meu navegador deu até um erro aqui, deixa eu tentar maximizar e minimizar, minimizar e maximizar de novo para ver se ele volta. Não voltou. Eu não estou conseguindo enxergar todo o texto que vocês estão colocando, não estou conseguindo visualizar mais nada no chat. O que acontece aqui? O erro que você colocou aí, pega esse erro, joga no Google, que aí provavelmente alguém já teve esse problema, tá? De tá tendo problema aí no servidor, o servidor tá bloqueando, e aí você vai tentar ver qual foi a solução que ele dá, tá? Pode ser também a questão do painel de controle. Você conseguiu startar direitinho? Startou lá os serviços. Para acessar o painel de controle, tu vai aí no teu menu iniciar e digita champ. Aí vai aparecer lá, champ panel control. E aí starta ele. Startou tudo direitinho. Então tem que dar uma olhadinha para ver. Pega esse erro, copia, joga no Google, que provavelmente alguma comunidade, algum fórum, ele vai especificar como resolver esse erro. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Ítalo, nada. Eu vou ver o que é que está acontecendo, Ítalo, porque você não está conseguindo acessar. Deixa eu abrir aqui a sala Google, deixa eu finalizar aqui a gravação para não ficar tão longa, e aí a gente tenta resolver esses pontos, tá? Quem está falando. Deixa eu só finalizar aqui a gravação.